Graça e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de todos que estão aqui, aqueles que também nos acompanham pela internet. Vou sequenciar a mensagem que eu havia começado no domingo passado. Na verdade, nós estamos fazendo uma exposição de Filipenses capítulo 1. E hoje o foco está seguindo os versos 12 a 14, como estamos vindo verso a verso. Nestes versos, a proposta de Paulo, no capítulo 1, do verso 12 ao verso 14, é como ele se deu, como ele encarou as provações da vida. Aqui ele está verdadeiramente em uma, talvez, das mais duras provas da caminhada dele. Ele está preso. Lembrem-se, Paulo está preso. E nestes versos ele demonstra como eu e você podemos encarar as provações. Para isso nós faremos a leitura, não é? A primeira parte da exposição já foi feita domingo passado e hoje eu concluo estes versos 12 a 14. A Leila vai me auxiliar na leitura do texto. Por favor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Eu te peço nesse momento que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para que a revelação da tua palavra possa produzir vida, possa despertar, possa nos exortar, possa nos edificar, nos consolar. Em nome de Jesus é que eu te peço isso. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no segundo ponto da nossa reflexão, só dando uma pincelada no contexto, lembrem-se que Paulo tem uma intenção aqui quando ele está escrevendo estes versos, porque ele está dentro da prisão e os irmãos estavam desanimados. Aparentemente, eles acharam que o ministério da igreja cristã ou a pregação do evangelho estava sendo prejudicada com a prisão do apóstolo Paulo. E Paulo, de dentro da prisão, então tem essa intenção de escrever aqueles irmãos para mostrar a eles, mesmo com os fortes indícios de que Paulo não seria solto, de que Paulo estava numa eminente execução, e Paulo, de dentro da prisão, tem essa intenção de escrever a estes irmãos para dizer a eles que, mesmo nesta condição, ele estava feliz, regozijando no Senhor, confiando no Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo percebe aqueles irmãos inquietos, e tinha uma igreja que amava Paulo, era a igreja de Filipe. E Paulo, preocupado com esses irmãos, então, quando você observa o verso de número 12, parece que eles estavam assim, com um nó na cabeça. E Paulo vai escrever estes versos para dizer justamente estas coisas. Olha, se vocês estão pensando que a minha prisão é uma tragédia para o Evangelho, não é isso. Se vocês estão pensando que eu estou aqui dentro dessa prisão aflito, com medo, que eu estou uma pessoa insatisfeita, infeliz, não é nada disso. Quero que vocês saibam que esta prisão, na verdade, é o contrário de tudo isso que vocês estão pensando. Eu estou muito feliz, eu estou confiante no Senhor e eu estou seguro de que aquele que começou em mim a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E aí depois nós vimos a primeira forma que Paulo encara a tribulação foi fazendo uma observação
do aspecto negativo da situação, né? E hoje nós vamos entrar no segundo tópico, que é a forma que Paulo encara essa tribulação, ou encara essa provação. Não é só fazer uma observação do aspecto negativo, mas é também fazer uma observação do aspecto positivo. Porque o aspecto negativo, ele se resume no verso 12 também, quando ele diz, aquilo que me aconteceu. Então, quando ele está fazendo este posicionamento do aspecto negativo, dizendo aquilo que me aconteceu, é uma referência da situação que ele estava vivendo, da prisão, da iminente perca de cabeça, da iminente prova que estava ali para lhe acontecer. Aí, quando a gente vai para o aspecto positivo, ele vai descrever que aquilo que parecia maldição, aquilo que parecia o fim, na verdade não era o fim. Aquilo estava contribuindo, servindo para o progresso do Evangelho. Já pensou se nós, diante das nossas provas, diante das nossas tribulações, diante das nossas lutas, nós também tivéssemos este posicionamento, este entendimento, esta compreensão, de nós olharmos para a nossa prova e dizermos, espere, não é o fim não. Isso daqui serve para o progresso do Evangelho. Isso serve para a pregação, para o Evangelho avançar. Não é o fim das coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu me lembro de uma situação que aconteceu lá no seminário. Uma moça, na aula de aconselhamento pastoral, ela começou a chorar e a perguntar para o pastor, dizendo, pastor, até esse pastor já faleceu, era o pastor Osmir, era um reverendo da presbiteriana, se não me falha a memória, de Alphaville. E ele estava dando essa aula de aconselhamento pastoral e ela fez essa pergunta para ele, pastor, como que o senhor me explica? Deus permitiu eu ser abusada do meu pai até aos 13 anos de idade. E essa moça despencou chorar lá dentro daquela sala e foi triste aquele negócio. E ele disse, olha minha filha, eu não tenho nenhuma explicação para te dar. Mas eu garanto uma coisa para você, no final disso tudo Deus vai ser glorificado. Aí passou o tempo, ela foi para uma viagem missionária no Nordeste. Quando lá chegou, ela percebeu, num trabalho que eles estavam fazendo num colégio, uma menininha que ficava num canto da quadra, todos brincando e aquela menininha sempre no canto sozinha, triste, roendo as unhas. E todos os seminaristas com ela não perceberam aquilo. E ela saiu de onde estava e foi até aquela menininha. Porque ela percebeu as mesmas atitudes que ela sofria quando era abusada. Aí sentou com aquela menininha, conversou, ganhou o coração e a confiança daquela menina. E aquela menina abriu o coração, dizendo, olha, eu tenho sido abusada pelo meu pai, que é presbítero da igreja. Aí ela reuniu o pastor e foram para a casa daquela família, consertaram a situação. Depois a menininha, depois de uma semana ali de trabalho, ela disse que a menininha já estava brincando, houve ali um mover de Deus naquele lugar, e quando ela retorna para o seminário, no próximo semestre, tem a aula novamente com o pastor, e aí ela conta aquilo e vira um pranto de choro, e aí todos percebemos que no final, Deus é glorificado em tudo. No final, Deus é glorificado em tudo. Eu não sei a sua prova, a sua luta. Paulo estava aqui diante de uma situação horrível, tendo tudo para ser um murmurador, tendo tudo para se justificar, para se ausentar de todos os compromissos e responsabilidades que o Evangelho havia lhe imposto. Ele tinha todos os motivos. Mas ele usa aquele aspecto negativo
para dizer, ó, isso que está me acontecendo, gente boa de Deus, não é para parar o evangelho. E nem para eu negar o Cristo que morreu por mim. Isso daqui está servindo para o evangelho avançar. E aí a gente entra para esse aspecto positivo, servindo para o progresso do evangelho. É evidente que além da compreensão correta que Paulo tinha acerca de Deus, acerca da confiança que ele tinha no caráter divino, além dessa compreensão de Paulo, ele também tinha uma atitude muito correta para consigo mesmo. Ah, irmãos, ele tinha. Muito diferente de muitos cristãos e de muitos pastores que existem hoje. Quando eles começaram com esse jogral aqui na frente, eu agradeço a homenagem que vocês fizeram, mas eu sentado eu dizia, quem que é esse pastor que eles estão falando? Cadê ele? Aí me veio à mente, não tá certo, eles estão fazendo certo, eles estão fazendo para Cristo, porque Cristo é esse pastor aí. Irmãos, não coloque nunca a sua confiança num homem, nunca. Eu posso decepcionar você, mas Cristo não, irmão. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Jesus precisa ser a única razão da nossa existência. Porque quando Jesus é realmente o pastor da nossa vida, nós vamos ter essa compreensão que o apóstolo Paulo tinha. Claro, depois da conversão, porque houve tempo que Paulo se interessou muito por si, pela sua religião, mas chegou um dia que no caminho de Damasco, a compreensão e o interesse de Paulo foi mudado. Paulo teve um encontro com Cristo. E quando um homem ou uma mulher tem um encontro com Cristo, os seus interesses mudam. Ele já não passa mais a se interessar por aquilo que ele interessava-se antes. Para vocês terem noção, nesse encontro, antes desse encontro, Paulo amava muito a si mesmo. Paulo lutava muito pela sua religião, a ponto de ser um dos principais ferrenhos opositores do cristianismo, do Cristo. Mas naquele encontro com Cristo, a interpretação, a visão, o interesse, a motivação do apóstolo Paulo é substituída, é trocada. Por quê? Porque ele teve um encontro com a razão da existência humana. Ele teve um encontro com aquele que preenche todos os espaços do coração do ser humano. Ele teve um encontro com a verdade que ele buscava dia após dia. Ele teve um encontro com a verdade pela qual ele lutava. E nesse encontro, não lhe custou os pesos e os sacrifícios de sua religião. Esse encontro lhe resultou simplesmente da pura revelação da graça de Deus, lhe mostrando quem realmente ele era e do que ele precisava. Então, com esse encontro com Cristo, esse homem não mais pensa como pensava, não mais se interessa por aquilo que se interessava. Esta é a demonstração de alguém que realmente teve um encontro com Jesus. A pessoa, para ter a noção se ela se encontrou mesmo com Cristo, ela precisa ver se isso aconteceu na vida dela. Se Cristo agora ocupa realmente a prioridade.
Muitos de nós, no começo, Cristo ocupava todos os espaços, mas nós fomos deixando o mundo, a secularização, os interesses da nossa carne irem sufocando, a ponto de hoje nós vivermos escravos dos nossos interesses, escravos dos nossos sonhos, escravos de nós mesmos. Mas Jesus ainda continua vivo, como luz que liberta, que tira os pesos e os fardos, que nós somos especialistas em amontoar sobre nós mesmos. E nessa noite Ele está querendo fazer isso, comigo, com você, para que eu e você possamos dizer como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20. Olha como que o interesse desse homem mudou por causa desse encontro. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muitos de nós, lamentavelmente, não podemos dizer assim. Muitos de nós estamos vivendo para nós mesmos. Muitos de nós, até um dia cremos no Cristo, mas a nossa vida tem sido subjugada pelo Deus deste século. E temos nos acostumado a frequentar os cultos, a sentar domingo após domingo, e a sair daqui e continuar vivendo para nós mesmos. Que Cristo abra o nosso entendimento, que Cristo nos coloque na balança, que possamos realmente subir na balança de Deus, que possamos pesar os valores que temos valorizado, que possamos realmente repensar onde temos gastado as nossas forças, a nossa energia. Onde? Em que? É no Cristo? É no conhecimento do Cristo? Muitos de nós, irmãos, estamos dentro da igreja dormindo espiritualmente. Nós queremos amontoar. Nós queremos nos dar bem. Mas a qualquer momento, um diagnóstico desfavorável pode nos fazer parar. E aí nós vamos perceber o tempo que foi perdido. E o que valeu. Que falência, que tristeza. Então, como que Paulo está observando o aspecto positivo? Paulo está olhando para aquela situação caótica. E ele está dizendo, olha, independente da situação que eu estou vivendo aqui, eu estou alegre. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou olhando para Cristo. Eu estou alegre porque a minha preocupação não é mais comigo. Não é mais com os meus sonhos. Não é mais com os meus projetos. A minha preocupação, sabe com o que é, irmãos? É com o Evangelho. E eu estou vendo que a minha prisão está motivando os irmãos a pregarem. Então, por que eu vou me entristecer? Olha só. Quais foram as duas atitudes de Paulo aqui dentro da prisão? Ele demonstra, em primeiro lugar, confiança. Confiança. Em nenhum momento este homem perde a confiança na soberania de Deus. Em nenhum momento. Sabe o que é em nenhum momento? Existem momentos na nossa vida que parece que as coisas fogem do controle, como foi na vida de Paulo. A gente olhando de fora, não parece que fugiu do controle a situação? Parece ou não parece? Quando acontece um negócio lá que você diz, meu Deus, agora eu não sei o que fazer. Fugiu do nosso controle. Por que Paulo não se desespera?
Porque no aspecto positivo, ele olha para a prova com um aspecto positivo, sabendo que as coisas podem fugir do meu controle, do seu controle, mas nunca fogem do controle do Deus que governa soberanamente. Paulo tinha plena convicção de que o seu Deus é o governo soberano de toda a terra. Não há Satanás, não há empecilho que impeça, que atrapalhe o plano de Deus na minha vida e na sua vida que nasceu de novo. E nem que vai barrar o evangelho. Jesus foi categoricamente específico quando disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. São mais de 21 séculos, ou melhor, mais de 20 séculos, né? 21 séculos de história de igreja, e o inferno nunca conseguiu parar. Pelo contrário, quando eles matavam aos crentes nas arenas, mais almas se convertiam. Olha que loucura! Parecia tiririca, mata uma aqui e nasce 10 ali na esquina. Você está vendo para que serve a prova, irmão? Que aspecto positivo nós podemos tirar das nossas provas? A gente precisa ter esta confiança, esta plena confiança no caráter soberano de Deus. Deus é soberano e governa a nossa vida. Paulo, dentro dessa prisão, demonstra uma confiança descrita aqui no verso de número 13, do próprio capítulo 1, quando ele diz, olha o que ele vai dizer no verso 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha só, em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, não é, gente, essa prisão que vai me desqualificar como pregador do evangelho. Não é. Pelo contrário, essa prisão está caracterizando que realmente eu sou um pregador do evangelho. Porque eu estou preso aqui por causa de quem? Olha como ele diz. Que estou na prisão por causa de... Ele não estava na prisão porque ele tinha cometido um delito. Ele não estava preso porque era caloteiro, porque era malandro, ladrão, assassino. Estava preso porque ele pregava o evangelho. Deus controla tudo. Quando você observa na história, você vê o governo desse Deus e ele como o controlador de toda a existência humana. Se você pega, por exemplo, nos milagres, você o vê como médico dos médicos. Uma mulher hemorrágica, tantos anos lá, 12 anos, se não me falha a memória, se esvaindo em sangue. Tá certo? Na época não tinha a Tânia, né, Tânia, para ajudar. Mas lá o texto diz que a mulher gastou todo o dinheiro e a fortuna dela com os médicos. E, para ser sincero, irmãos, não sei se eu vou ser processado, mas nós devemos tomar cuidado. Se tem um povo, isso é a qualificação do homem, que a gente deve tomar cuidado, são 4 classes: o mau médico, o mau advogado, o mau policial. Agora eu duvido se vocês sabem qual é o quarto. Acertou! O mau pastor. Cara, você vai ser roubado. Vai ser roubado literalmente. Essas 4 classes.
Eles roubam sem arma. E aí você vê Jesus entrando como médico dos médicos e resolvendo o problema. Quanto que custou? A gente olha e diz, foi de graça. Foi de graça para mim e para você. Porque para aquilo ali acontecer, você não pode desvincular esses fatos do ato da cruz. Porque tudo isso está ligado ao ato da cruz. Aí você vai, por exemplo, para a física. Quem é o mestre da física? Aí fica esses físicozinhos aí, achando que são os caras. Deixa de bobagem, você não é nada. Nada! Se você acha que você é o cara, anda sobre as águas, quero ver. O nosso mestre da física andou. Ele quebrou até a sua regra, massa sobre volume. Aí você vai, por exemplo, para a química. Quem é o mestre da química? Jesus? Quero ver quem é o químico que transforma a água em vinho. Duvido. Ele transforma a água em vinho. Ali eu não sei se o vinho... Eu acho que era vinho branco, porque... Não dizem que o vinho mudou de cor ali, sei lá. O cara só provou e disse, rapaz, o negócio é bom mesmo. E ele faz tudo do melhor. E a química existente aqui? Pega a maldição, que aos nossos olhos a prisão era uma maldição, e ele transforma em bênção. Bênção? Você está doido? Bênção, irmãos. Se não fosse a prisão, vocês acham que aqueles soldados e toda a guarda pretoriana e o palácio iriam conhecer o Evangelho? Não. Eles conheceram o Evangelho por causa da prisão. Aquilo que aos nossos olhos parecia maldição, era uma bênção para aqueles soldados. Lembram, como eu disse para vocês no domingo passado, Paulo ficava aprisionado ao lado de 2 soldados o dia todo, e eles trocavam o turno. Paulo não podia comer uma feijoada para dar um desarranjo, senão ele estava frito. Ou os soldados que estavam do lado dele, né? Hoje eu comi uma buchada lá na minha sogra, rapaz, chega, deu suador frio. Eu fiquei pensando, se fosse Paulo, estava morto aqueles. E você observa esse homem sem nenhuma liberdade, dizendo, eu estou feliz. Estou feliz porque os soldados estão conhecendo Jesus, a família deles estão conhecendo Jesus, os irmãos lá de fora, eles estão sendo motivados para também pregar o Evangelho. Acho que querem ser presos também, né? Porque é uma coisa linda, né? Aí você percebe que nada realmente foge do propósito de Deus. Em tudo Deus é glorificado. Isso vem desde o Antigo Testamento, é a gente que não quer ver. Olha lá o Salmo 119, verso 67 e o verso 71. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Aí eu fico olhando os crentes de hoje, dizendo que Deus não castiga. Eu não sei qual Deus que não castiga, só se for o da sua Bíblia. Porque o da Bíblia que eu leio castiga, ele está dizendo que ele castiga. E ele castiga com uma finalidade. Vocês perceberam no verso 67? Antes de ser castigado, eu andava o quê? Desviado. Aí você vai para o verso 71. Foi bom para mim ser castigado, porque para que eu aprendesse os teus decretos. Está difícil?
As lutas fazem parte, é disciplina de Deus. E Deus pode nos castigar através de lutas? Pode. Todas as lutas são castigos de Deus? Não. Paulo não estava sendo castigado. Todas as lutas são consequências de pecado? Não. Muitas podem ser e outras não. Como eu mencionei, o cara ele comete um adultério, ele vai ser castigado. Aí o castigo é por conta do pecado. Comprou e não podia pagar, vai ser castigado por conta do pecado. Mas, pastor, eu fiz isso com fé. Fé em quem? Essa fé é fé demais, irmão. A gente tem que ter fé de menos nessas horas. Então, aqui Paulo não está sendo castigado. Então, muitas provas podem ser castigos e muitas provas não necessariamente são consequências de castigos. É óbvio isso daqui. O que importa é que, tanto no castigo quanto não sendo castigado, as provas servem para uma coisa só: formar Cristo em mim e em você. É para isso que serve. Cristo está sendo formado em nós, irmãos. Para isso, a prova tem que vir. E a segunda atitude aqui que Paulo teve na prisão foi a oportunidade. Ele olha para aquele momento não só com confiança, mas ele olha para aquele momento como uma oportunidade. Paulo poderia usar esse momento para se tornar amargo, azedo, murmurador, poderia usar esse momento para se revoltar contra Deus, contra o Evangelho e dizer: olha, eu penduro a minha chuteira aqui, chega, vou jogar a toalha, tenho feito tudo para o Senhor e o Senhor me retribui desse jeito? Vou terminar os meus dias como um malfeitor, um prisioneiro? Paulo não faz isso. Ele olha para esse momento como uma oportunidade. Oportunidade do quê? Filipenses capítulo 1, verso 14. E os irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Notem vocês como o nosso comportamento nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação, eles determinam, eles influenciam as pessoas que estão próximas a nós. Paulo, nesta oportunidade, se ele não tivesse esse comportamento que teve, vocês acham que estas pessoas, que estes irmãos seriam motivados, seriam animados a realizar tal obra com tamanho empenho? Se Paulo reage de modo negativo a esta situação? Certamente não. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Como reagimos diante das situações de provação? Das situações em que a gente olha e diz assim: agora não tem mais jeito. Como nós reagimos? A nossa reação vai determinar, vai influenciar aqueles que estão à nossa volta. E é o que acontece aqui. É triste, mas hoje é fácil ser evangélico, muito fácil. Ser evangélico hoje é sinônimo de sucesso, de prosperidade, de felicidade.
é sucesso de todos os sonhos realizados. Esse é o sinônimo do Evangelho. Por isso que existem crentes desleixados. Nós criamos um mercado em que a religião está aqui para atender às necessidades dos seus clientes. Igreja boa é aquela que oferece uma resposta aos anseios do coração, que responde miraculosamente, fazendo um pé de chinelo se tornar um empresário. Culto hoje, nós não viemos mais para prestar a Deus. Tanto é que muitas vezes nós saímos do culto e a gente tem a audácia de dizer: nossa, mas o culto hoje estava ruim, hein? Você veio prestar o culto para quem? Se estava ruim, podia estar ruim para você. Podia estar ruim para mim. Acorda, meu irmão. Nós não estamos aqui para atender a demanda. Nós estamos aqui para oferecer a Deus. Nós não viemos aqui receber de Deus. O nosso culto precisa mudar. E Paulo está deixando isto muito claro. De modo que ele não está querendo receber a liberdade da cadeia. Pelo contrário, ele está usando a oportunidade da cadeia para servir. É triste. Mas responda-me com sinceridade. Responda-me com sinceridade. Se fôssemos presos por causa da nossa fé, eles encontrariam provas suficientes para nos manterem lá? Como mantiveram Paulo lá? Você quer saber se é cristão? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Se estivéssemos vivendo uma perseguição, primeiro que o número ia reduzir aqui, bem mesmo. Nós já somos poucos, ia ficar menos, mas bem menos. Porque na época, ser cristão era sinônimo de ter os bens confiscados. Ser cristão era estar colocando a cabeça na guilhotina. Então seja sincero. Será que nós permaneceríamos presos lá? Ou eles não encontrariam provas suficientes em nós acerca do Evangelho de Jesus? E você está achando que você é crente, né? Guarda iria dizer: rapaz, some daqui, você não tem nada que te condene, nem precisa pagar fiança, pode ir embora. Vai, não olha para trás. E podia pegar um mau policial para dar um chute, mas bem dado, no nosso traseiro, para a gente criar vergonha na cara. Irmãos, o Evangelho é coisa séria.
É muito sério. Nós estamos dentro da igreja, ouvindo sermões para a nossa acusação no dia da ira de Deus. Nós estamos dentro da igreja, perdidos. O nosso linguajar lá fora é o mesmo. Os alvos, os objetivos do nosso coração estão fincados e estabelecidos e resumidos aqui nessa terra. E a gente está achando que é crente. Complicado, né? Muito complicado. Observem esses textos aqui. Talvez nós seríamos enquadrados na prisão por estes delitos aqui. Não pelo Evangelho, mas por estes delitos aqui. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. 2 Timóteo 3:4, parte B. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. João 15:18. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Do que é que o nosso coração está cheio, irmãos? Nosso coração está cheio daquilo que a gente fala com os nossos amigos o dia todo e todo dia. É isso que está cheio o nosso coração. O que a gente ama mais? O culto de oração ou uma mesa com alimentos? O que a gente ama mais? A escola bíblica dominical ou a nossa cama? O que a gente ama mais? O Evangelho ou os nossos sonhos? Porque o Evangelho é o propósito de Deus. O que a gente ama mais? O Evangelho ou os nossos sonhos? O mundo, as pessoas do mundo, elas te amam ou elas te odeiam? Se elas te amam, é porque você está sim com elas. Ó. E você é um ou uma com o mundo. Já viu aquela história? Eu vou fazer uma festa, mas não vou chamar a pessoa porque a pessoa ela é muito crente. Quando eu ouço isso, nossa, glória a Deus, porque tem um crente aí que não vai ser chamado para esse negócio. Porque se for, ele vai incomodar. Ele vai dizer, meu irmão, posso orar por você? Que situação é essa aí? O que vocês estão fazendo? Vamos nos ajoelhar aqui e pedir misericórdia para Deus? Como que vai chamar uma pessoa dessa? Que alegria, irmãos. Isso deve causar alegria, porque nós não podemos ser amados pelo mundo. As pessoas que gostam das coisas do mundo, elas precisam ter um encontro com Jesus. E se nós estivermos juntos delas, nós temos a oportunidade de ser Jesus e dizer, olha, isso é coisa do mundo, minha irmã. Isso é coisa do mundo, meu irmão. Como é que você está lá com as pessoas do mundo? Está assim? Rompe. Rompe. Se humilhe. Se arrependa. Esse é o Evangelho.
E como que elas vão saber? Não, elas vão saber. A gente pode falar para elas, mas não viver como elas. Aí os caras, né, hoje eles montam um bloco de carnaval crente para ir evangelizar no carnaval. Daqui a pouco vai ter o grupo de drogados crentes para ir evangelizar no meio dos drogados. Aí antes de ir, o cara vem, aperta um baseado, dá uma apertada e sai. Não, eu vou lá evangelizar os que estão fumando maconha. O duro é quando o cara tiver que evangelizar os que estão na pedra de crack. E aí? Você vê como que a carne, as influências, elas vão entrando? É triste, muito triste. Mas muitos que se dizem cristãos estão vivendo como pagãos. Muitos que estão dentro da igreja, eles não estão nem um pouco preocupados com o que está esperando eles do outro lado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Abra os seus olhos enquanto é tempo. Porque do outro lado, só existem 2 lugares. Para os cristãos realmente que nasceram de novo, estes gozarão do céu. Agora, para aqueles que frequentaram, que participaram, mas nunca foram, se fecharem os seus olhos hoje, provarão da ira de Deus. Beberão o cálice da ira de Deus. É hora de pararmos de enganar a nós mesmos. Paulo, por ele observar o aspecto negativo, ele usou, lembrem-se, de lógica. Qual foi a lógica? Se Deus me amou quando eu era pecador e me reconciliou com Ele, quando eu era pecador, o amor dele não vai diminuir por mim, porque eu estou aqui preso dentro dessa cadeia. Ele me ama assim, porque ele me amou quando eu não o servia. Na prova, use dessa lógica. O amor de Deus não diminuiu por mim e por você, porque estamos sendo provados. Deus nos ama do mesmo jeito. E a partir desta lógica, Paulo raciocina e argumenta, de tal modo que em Romanos capítulo 8 ele deixa essa lógica a partir do seu raciocínio, ele deixa aquela inferência, aquela conclusão, dizendo: aquele que não poupou o seu único filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A inferência disso tudo é uma. Paulo, ele não fundamentou a sua fé em seu amor para com Deus. Porque quando nós fundamentamos a nossa fé no nosso amor para com Deus, o nosso amor uma hora está em alta, outra hora está em baixa, e a gente pode se sentir naquele dia menos amado, ou amar menos. Paulo fundamentou a sua fé no amor de Deus para com ele. Quando mesmo Deus nos amou, irmãos? Quando nós estávamos perdidos. Ele te ama, sim? Ama. Pecador? Sim.
mas ele morreu para mudar essa situação, como ele mudou na vida de Paulo. Então, como nós devemos aprender a enxergar as provações para caminharmos aqui para o final? As provações, elas servem justamente porque muitos de nós, no momento em que a nossa vida está indo tudo bem, a gente para de pensar no que está do outro lado. Muitos de nós. Então, de repente, Deus permite a calamidade. Deus permite a tragédia. Deus permite a falência. Deus permite o diagnóstico desfavorável. Deus permite o castigo. Deus permite a disciplina. Para quê? Para a gente voltar a pensar que nós não somos daqui, que nós temos uma casa, que nós temos um lugar que Ele foi preparar e é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Então, talvez você não goste de ouvir isso que eu estou dizendo, mas muitas das calamidades que nos acontecem são justamente porque Deus nos ama. Se Ele não nos amasse, não aconteceriam essas calamidades. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Quem aceita quem? Ele mesmo? Quem aceita quem ali? É o filho que aceita o pai? Ou é o pai que aceita o filho? Como é que é ali mesmo? Então, nós fomos aceitos por Deus. Por isso que, como filhos, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele nos aceitou quando? Quando a gente estava perdido. É por isso. Então, Paulo encarou as provações de duas formas. Encerro aqui, observando, em primeiro lugar, os aspectos negativos, sabendo que Deus é imutável. O caráter de Deus não muda. Ele continua santo, Ele continua com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com o mesmo amor e com a mesma intensidade. Dentro do aspecto negativo, Paulo tem a consciência de que o Evangelho de Jesus Cristo, em nenhum momento das Escrituras, nos proporcionam conforto externo. Nenhum momento. Nenhum momento. Se disseram para você, vem para você parar de sofrer, é mentira. O Evangelho diz, você quer sofrer? Vem. Se você não quer sofrer, vai, sai. Mas se você quer sofrer, vem. Esse é o Evangelho. Jesus disse isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É cruz? O que cruz fala? Sofrimento. Quer sofrer? Seja bem-vindo ao time. Tem coisa que faz a gente sofrer mais do que a gente ter que morrer para nós mesmos, irmão? Eu queria isso, mas agora deixa eu ver o que Deus quer para mim. Aí Deus diz, não é isso que eu quero para você. O que eu quero para você é isso. E aí? E o que está acontecendo é isso. A igreja de modo geral, está tendo um bando de mimados. Mimados. Eu quero, o senhor não vai me dar? Então eu vou embora. Esse não é o Evangelho. E o Paulo observa o aspecto positivo. Como? Demonstrando a nós que nós não vivemos para nós mesmos. As provações, elas são a forma que Deus usa a nossa vida para influenciar, para despertar e para motivar aqueles que estão à nossa volta.
A nossa reação vai determinar o que eles vão fazer do Cristo e com o Cristo que nós servimos. Se nós reagirmos bem, vai acontecer uma produção em massa. Lembrem? Matavam um aqui, convertiam 20 lá. 20 por 1, 30 por 1, 50 por 1, 100 por 1. Não é essa a matemática que Jesus usa da semente? Caindo a semente, morrendo, ela pode produzir isso. Evangelho é morte. Temos que morrer. Os objetivos, então, da aprovação é essa: é nos aperfeiçoar para formar Cristo em nós, segundo, mostrar que somos finitos. Parece o Neymar, mas não é ele não, tá? Para nos mostrar que somos finitos e que Deus é grande. E principalmente para revelar, através da provação, o poder e a graça e o amor desse Deus que nos consola. É só para isso. Que Deus, pelo Espírito Santo, nos desperte e nos condicione a enfrentarmos as calamidades da vida com esta fé inabalável.